O reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Muitas pessoas buscam o reino de Deus em denominação, outros buscam no pastor, outros buscam em pessoas, outros buscam em campanhas, outros buscam congregando, mas o reino de Deus, ele está unicamente no Senhor. Quando o ser humano, ele abre mão de muitas coisas por Cristo, as coisas começam a ficar diferentes. Ele passa a ter uma vida maior com Deus, porque ele abre mão daquilo que prende ele para estar com Deus. E aí fica mais fácil ele ter o reino de Deus, ele acessar o reino de Deus, ele ver o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior e as pessoas estão querendo ver um reino físico. Mas o reino de Deus, ele é espiritual. A própria Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é espírito. E seus adoradores têm que adorar Ele em espírito. Muitas pessoas não compreendem o que é o reino de Deus e elas pregam placas de igreja, elas pregam instituições, elas pregam muitas coisas que não é o Evangelho. A verdadeira igreja de Cristo não é uma organização com CNPJ. A verdadeira igreja de Cristo é espiritual. A igreja de Cristo verdadeira tem a ver com o reino do Deus vivo. Não com um grupo de pessoas que vai num cartório e fala assim, olha, aqui é a igreja tal. Não é isso. Isso é partidarismo, isso é colocar divisão no reino de Deus. Porque a igreja pode até ser o conjunto de pessoas ali, se estiverem em Cristo. Porém, se eles institucionalizarem, já começa a complicar. Por quê? Porque vão estar dizendo que eles são a igreja do Senhor. E o que prega a doutrina diferente, mas crê em Jesus, não é a igreja do Senhor, não? Então se pregam placas, denominações, começam a anunciar o evangelho que não leva o reino de Deus, leva um reino humano, porque aquela congregação tem mais pessoas. Chamam de igreja, mas na verdade são instituições. São organizações que foram registradas em um cartório, possuem um número de inscrição, um CNPJ. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com esse corpo. São as vidas, e essas vidas que são livres, elas são aprisionadas por um sistema religioso, porque criam uma denominação e dizem, aqui é a igreja, fazem as pessoas acreditar que aquela congregação, que é o lugar onde reúne, é a igreja do Senhor. E as pessoas acreditando nisso, elas vão ser manipuladas, porque elas têm que estar na igreja do Senhor, mas só que a igreja do Senhor não é aquela instituição, e nem aquele grupo específico, mas a igreja do Senhor é espiritual. O reino de Deus, ele é espiritual. Ele não é algo físico. Então o reino de Deus é o mais importante. É uma ligação direta com Deus. Não é uma ligação com instituições ou organizações humanas, mas é uma ligação direta com Deus. É uma ligação que toca ao Senhor e que o Senhor toca a pessoa.
É uma ligação espiritual. Não tem nada a ver com denominação. As pessoas usam das denominações para prender a pessoa, mas não é a verdade de Cristo. Jesus falou: o reino de Deus não vem de aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, ele não mente. Ele também é a própria verdade. E muitos aí estão pregando placa, denominações. Muitos aí estão dizendo que vão para a igreja. Se ele vai na igreja, ele não está salvo. Porque os que estão em Cristo, eles já estão na igreja do Senhor Jesus. Os que são espirituais e buscam isso, eles vão sentir essa igreja espiritual, que eles já estão dentro. Então como é que eles vão para um lugar que eles já estão lá? Não tem como. É como alguém está no Amazonas, está lá no estado de Amazonas e diz que vai para lá se ele já está lá. É porque as pessoas elas não sentem essa igreja verdadeira. Elas não sentem essa igreja. Então, se elas não sentem esse reino espiritual, elas não vão dizer que está nele. Elas vão buscar esse reino. Mas a partir do momento que elas sentem essa igreja verdadeira, elas sentem o reino de Deus e elas sentem que estão dentro do reino, elas não vão dizer que vão para a igreja, que elas já estão lá, que elas estão sentindo. Agora, quando não se sente essa dimensão espiritual, aí elas vão usar o termo, né? Que vai para a igreja, que vai buscar o Senhor, que vai buscar o reino de Deus. Por quê? Porque ela não consegue sentir que ela já está dentro. Talvez realmente não esteja, por causa dos apegos às coisas. Porque as coisas do mundo começam a atrapalhar. E daqui a pouco a pessoa não consegue ver as coisas de forma espiritual, só vê de forma natural. O reino de Deus é algo espiritual. A igreja verdadeira de Cristo é espiritual. As pessoas devem buscar o reino de Cristo, depender unicamente de Deus. Mas o sistema religioso ele não prega isso, porque ele quer manipular, ele quer dominar, ele quer dizer que tal pessoa tem mais líder, tem mais discípulo. É o poder, a soberba, a ganância, é a vida querendo dominar a vida. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse que as pessoas deveriam ser humildes. As pessoas deveriam servir umas às outras. Não querer dominar, não querer fazer certas coisas por dinheiro, por poder, ou querer manipular, dominar pessoas. O Evangelho não é isso. Deve-se buscar o reino de Deus. E o reino de Deus ele é espiritual. E a verdadeira igreja do Senhor Jesus também. Paz do Senhor Jesus.